Alô, essa é a terceira aula da quarta semana, onde então nós vamos encerrar ou fazer uma síntese da substituição nucleofílica ao carbono saturado no caso dos haletos de alquila. Vocês veem que nós estamos, desde a primeira semana da Orgânica 2, trabalhando com ataques nucleofílicos, primeiro ao carbono carbonílico, depois ao carbono carboxílico e agora ao carbono saturado. Então, é só procurar entender uma vez a ideia que todas as outras discussões ficam mais ou menos idênticas. Para lembrar, porque essa é a terceira aula, é esse tipo de reação, os haletos de alquila reagindo com nucleófilos, sendo que o nucleófilo substitui o halogênio, que abandona a cadeia carbônica como ânion. Nós já discutimos longamente esse gráfico na aula passada, mas só para lembrar que quando eu tenho a energia de ativação maior, essa é a etapa determinante da reação. Então aqui a etapa determinante da reação é a formação do cátion. O cátion é uma espécie que está no mínimo de energia. Mínimo de energia significa que o cátion tem tempo de vida. Eu posso obter propriedades que caracterizem o cátion, desde espectros de absorção no ultravioleta, no infravermelho, como cátions mais estabilizados são até isoláveis e se pode obter uma série de informações sobre eles. Quem trabalhou muito com esses cátions foi um professor que ganhou até o Prêmio Nobel logo depois da Segunda Guerra Mundial, que exatamente trabalhava com cátions estáveis e conseguiu mostrar que essa espécie realmente existia. Então, é um intermediário de reação, um estado de transição é um modelo. O que quer dizer, então, os níveis de energia, como eu estava falando, do estado de transição e do grupo de partida, ou seja, dos reagentes? Então, se o reagente é um reagente que tem uma energia potencial razoavelmente alta, que é essa curva vermelha, o reagente vai ter uma menor energia de ativação para atingir o estado de transição do que um outro reagente que seja mais estabilizado. Então, repare, se eu saio de um reagente mais instável, que tem maior energia, eu vou ter menor energia de ativação para chegar no produto. Se eu parto de um reagente mais estabilizado, a energia de ativação aqui, para chegar no estado de transição, é maior. Então, quanto maior a energia de transição, mais difícil é o processo. A energia para atingir o estado de transição. E aqui a discussão é exatamente sobre o nível de energia do estado de transição. Reparem que esse estado de transição é mais estável do que esse estado de transição. Então, é mais fácil atingir o estado de transição verde do que o estado de transição da curva vermelha. Porque para atingir o estado de transição da curva vermelha, eu preciso de maior energia de ativação para que o processo ocorra. Portanto, quanto mais estável o estado de transição e quanto mais energético o composto de partida, mais fácil é a reação, porque a energia que eu devo fornecer para que o processo se estabeleça é menor. Existe um pesquisador chamado George Hammond, americano, que foi um professor que estudou muito mecanismos de reação. Ele estudou muito mecanismos de reações orgânicas induzidas por luz. E ele propôs um postulado. O postulado é um raciocínio lógico, onde eu parto de alguns princípios para poder explicar o que eu pretendo explicar. Então, em qualquer passo do mecanismo, o estado de transição vai assemelhar-se à espécie que é mais próxima em energia, mais próxima dele.
Pode ser o substrato, pode ser um intermediário ou pode ser o produto. Na SN1, qual é a espécie mais próxima do estado de transição? É o carbocátion. Então, fatores que estabilizam o carbocátion, Raymond propôs que também estabiliza o estado de transição. Então, se estabiliza o estado de transição, a energia do estado de transição fica menor, é o caso da curva verde que a gente estava vendo, essa curva verde aqui é um estado de transição mais estabilizado. Então, é isso que o postulado de Raymond pretende dizer, que é uma maneira, então, da gente conseguir imaginar qual é a geometria dos estados de transição, já que os estados de transição, como eu disse, são modelos, são imaginários. Como é que a gente vai racionalizando esses resultados, né? Então, na reação que se dá pelo mecanismo bimolecular, o que é bimolecular? Significa que no estado de transição as duas espécies estão envolvidas, tanto o nucleófilo como o haleto. Então, neste caso, eu vou ter, como a gente tinha visto, o envolvimento desse intermediário e depois o produto, né? Então, quanto maior o impedimento estérico nesse carbono, mais difícil é que esse mecanismo esteja envolvido. Por isso que para a metila e para o carbono primário, nós temos a mais probabilidade de que esse mecanismo ocorra, porque R1 e R2 são H, no caso do metila R3, inclusive. Bom, então, essa figura exatamente pretende mostrar isso, mostrar qual é o impedimento ao redor deste carbono onde está ligado o halogênio. Então, esse aqui é primário, esse aqui é secundário e esse aqui é o terciário. Reparem nas figuras que aqui é o vermelho, vocês estão vendo, é o halogênio. Então, vai ficando cada vez mais difícil chegar no carbono onde está ligado o halogênio, quanto mais grupos houver em torno desse carbono. Portanto, a possibilidade que o mecanismo seja SN2 é bem remota. Por outro lado, um cátion terciário é estabilizado por efeito hiperconjugativo. Então, a formação do cátion terciário é favorecida em relação a dessas outras espécies. Quanto mais substituído, mais favorável para se formar o cátion. Então, exatamente, olha, se aqui for um carbono terciário ligado ao halogênio, eu vou ter mais favorecimento de formar o cátion, porque o cátion é estabilizado e depois rapidamente se forma o produto. Então, a estabilidade do carbocátion é determinante da velocidade da reação. Aqui é só um exemplo biológico para vocês verem que essas reações desse tipo também acontecem no organismo. Então, aqui está o halogênio, né? E o DNA é o nucleófilo. Aqui exatamente é a competição para essa espécie, né? Entre a eliminação e a substituição. A eliminação é a retirada de um hidrogênio e a substituição, o ataque é ao carbono. Então, a gente diz que é uma reação ácido-base, principalmente quando a gente está pensando na retirada de H+ de alguma das posições da molécula. Quando o ataque é diretamente ao carbono, aí o conceito é de nucleófilo. Então, tanto nucleófilos como bases têm par de elétron livre compartilhável, sendo que nucleófilo é um conceito cinético. Basicidade é um conceito termodinâmico, de equilíbrio entre a forma não ionizada e a forma ionizada de um ácido. A gente já tinha visto que esses são os fatores que afetam
reações de substituição nucleofílica ao carbono saturado. Então, natureza do grupo alquila, natureza do nucleófilo, natureza do grupo de partida e natureza do solvente e a concentração. Isso nós já discutimos, isso aqui a gente acabou de discutir. Vamos ver o que acontece então. Aqui a gente está vendo de novo a questão do impedimento estérico do substrato. Então, brometo de etila, o ataque é fácil. Quando a gente vai para o brometo de isopropila, a gente já vê que o ataque ao carbono é dificultado. E no brometo de tebutila, a gente vê que o carbono está completamente protegido pelos grupos ligados a ele. Portanto, esta reação de ataque ao carbono não acontece. A força do nucleófilo agora. Os nucleófilos fortes reagem mais rápido numa reação SN2. As bases fortes são nucleófilos fortes, mas nem todo nucleófilo forte é básico. Então, esse é um conceito importante. Aqui estão exemplos de nucleófilos fortes, nucleófilos moderados e nucleófilos fracos. Então, reparem que sempre a gente tem pares eletrônicos para serem compartilhados. Quanto mais facilmente compartilhável é o par eletrônico, mais forte é o nucleófilo. Além do mais, o nucleófilo, quanto mais eletronegativo for o átomo, menos propenso o átomo é para compartilhar o par de elétrons. Portanto, o oxigênio, que é menos eletronegativo do que o flúor, ele compartilha par de elétrons mais facilmente. Portanto, ele é um nucleófilo mais forte que o fluoreto. Ao mesmo tempo, aqui é o mesmo raciocínio. Nitrogênio é menos eletronegativo do que o oxigênio. Então, a amônia é um nucleófilo mais forte do que a água. Então, isso é a gente pensando na eletronegatividade. Então, a gente da esquerda para a direita na tabela periódica vai diminuindo a força do nucleófilo, porque a eletronegatividade também aumenta nesse sentido. Agora, quando a gente aumenta o período em uma família, por exemplo, flúor, cloro, bromo e iodo, o tamanho do átomo vai aumentando ao longo dessa família, conforme aumentam os períodos. Então, o iodeto é mais polarizável, porque o raio atômico dele é maior. A eletrosfera dele sendo maior, é mais fácil polarizar o iodeto do que o brometo e do que o cloreto. O cloreto é um átomo pequeno, pouco polarizável. Quanto mais polarizável for o átomo, mais forte é o nucleófilo. Que é o que está sendo discutido aqui. E aqui, finalmente, se eu tenho um par entre que é a base e o ácido conjugado, a base e o ácido conjugado, a base sempre é um nucleófilo mais forte do que o seu ácido conjugado. Ácido conjugado é o conceito ácido-base de Bronsted. Aqui um desenho que sintetiza exatamente o que nós acabamos de falar sobre polarizabilidade. Então, repare, fluoreto, pouco polarizável, o iodeto, muito polarizável. Portanto, no estado de transição, a fração de ligação formada entre fluoreto e carbono é menor nesse estado de transição do que para o iodeto, que é muito mais polarizado. Então, por isso, no final, o iodeto é um nucleófilo mais forte do que o fluoreto, devido à sua possibilidade de ser polarizado, porque seu raio atômico é maior. Ou raio iônico, né, se for iodeto. Se for impedido, a gente já discutiu isso, para o carbono ser impedido, mas também o nucleófilo pode ser impedido. Então, este nucleófilo é muito mais impedido do que esse nucleófilo, porque nesse nucleófilo eu tenho 3 grupos metila em torno dele. E nesse nucleófilo aqui, eu tenho só um CH2 ligado ao oxigênio. Então, o etóxido é uma base fraca, mas é um nucleófilo forte. E o tebutóxido, que é um grupo impedido, essa palavra quer dizer impedido, então, que é um grupo impedido, ele é
uma base forte, mas é um nucleófilo fraco. Por que é uma base forte? Porque para retirar o hidrogênio não tem impedimento. O hidrogênio está na ponta da molécula. Para atacar como um nucleófilo tem que atacar no carbono. Então, um nucleófilo impedido tem mais dificuldade de atacar no carbono. A habilidade do grupo de partida vai ser a habilidade de receber par de elétrons. Então, quanto mais for eletroatraente ou estável quando ele estiver livre com a carga, isto é, não sendo uma base forte, e polarizável, melhor é o grupo de partida, porque o grupo de partida tem que receber o par de elétrons. Então, essas características todas fazem que a carga seja mais dispersa, portanto, melhor estabilizada no grupo de partida, o grupo de partida é melhor. Quanto mais dispersa a carga, melhor o grupo de partida. Então, aqui são exemplos desse raciocínio. E, finalmente, o efeito dissolvente. Qual é o efeito dissolvente? Ora, se a reação for SN2, o efeito do solvente é basicamente irrelevante, a não ser para desativar o nucleófilo se o solvente for prótico, porque vai solvatar o nucleófilo, tornar o nucleófilo mais estável por dispersão de carga e, portanto, ele vai ser menos eficiente. Entretanto, um solvente polar aprótico que não possa formar pontes de hidrogênio pode ser muito interessante na hora que eu tenho uma reação SN1, porque os cátions também são estabilizados em solventes mais polares. Então, esse é o raciocínio que está discutido nessas figuras, né? Aqui eu tenho, mostrando a solvatação para vocês, aqui é delta mais e aqui é delta menos. Então, esse fluoreto está solvatado por várias moléculas que têm uma ponta delta mais no dipolo, fazem uma gaiola ao redor do fluoreto e se estabiliza o fluoreto. E, finalmente, aqui são exemplos de solventes polares que não têm próton, que não têm hidrogênio, então não podem formar ligação de hidrogênio com o nucleófilo. Então, esses solventes são muito bons para se favorecer as reações SN1, porque não desativam o nucleófilo, mas favorecem a estabilidade do cátion que se forma, por solvatação também e dispersão de carga. Finalmente, os cátions, uma vez formados, que é o caso das reações SN1, eles podem sofrer rearranjos. Eles podem sofrer rearranjos para se formar o cátion mais estável. Então, aqui se formaria esse cátion por abstração do brometo. Esse cátion, reparem que é um cátion secundário, mas se eu tiver transferência desse hidrogênio, eu vou ter agora um cátion que é terciário. Então, esse cátion é mais estável, esse é secundário, esse é terciário, esse é mais estável do que o que tinha se formado originalmente. Então, esse é um deslocamento de hidrogênio para formar o cátion mais estável. Por que esse modelo foi proposto? Porque o produto isolado tinha o nucleófilo nessa posição e não nessa posição. Então, se percebeu que há um rearranjo por deslocamento de hidrogênio para favorecer a formação do cátion mais estável. Ou, quando não tem hidrogênio para migrar, quem migra é a metila. Mesmo raciocínio, aqui eu não tenho hidrogênio no carbono vizinho que possa migrar, então quem migra é a metila. Primeiro se forma esse cátion, porque o bromo sai, e agora a metila migra, de forma que se forme de novo o cátion terciário, e agora o nucleófilo vai atacar nesse cátion terciário e o produto que se forma, que foi isolado, é esse. Bom, com isso, os pontos principais do mecanismo de substituição nucleofílica ao carbono saturado foram ressaltados. O importante agora é ler o capítulo referente a isso e meditar um pouquinho sobre esses mecanismos e procurar também escrever alguns exemplos. Não existe aprender química orgânica sem escrever os mecanismos.